333. Rei 5. Irão, rei de Tiro, querendo demonstrar o seu afeto pelo rei Salomão, contribuiu para essas obras com grande quantidade de ouro, de prata, de madeira de cedro e de pinho. Salomão, em troca, enviava-lhe todos os anos trigo, vinho e óleo em abundância e deu-lhe 20 cidades da Galileia, que estavam próximas de Tiro. O príncipe foi vê-las, e não lhe agradaram. Recusou-as, e por esse motivo elas foram chamadas Shabelon, que em língua fenícia significa desagradáveis. O mesmo soberano rogou a Salomão que lhe explicasse alguns enigmas. Ele o fez, com penetração de espírito e inteligência admiráveis. Menandro, que traduziu em grego os anais da Fenícia e de Tiro, fala desses dois reis desta maneira: depois da morte de Abibaal, rei dos Tírios, Irão, seu filho, sucedeu-o. Viveu 53 anos, dos quais reinou 34. Esse soberano aumentou a ilha de Tiro com quantidade de terra que para lá fez levar. Esse aumento foi denominado Campo Grande. Consagrou também uma coluna de ouro no templo de Júpiter e mandou cortar muita madeira no Monte Líbano, para com ela cobrir templos, pois mandara demolir os velhos e construir novos, que consagrou a Hércules e a Astarote. Foi ele que por primeiro ergueu uma estátua a Hércules, no mês que os macedônios denominam Perício, que é um mês de fevereiro. Fez guerra aos licienses, que recusavam pagar o tributo que lhe deviam, e venceu-os. Viveu no seu tempo um moço de nome Abdemon, que explicava os enigmas que Salomão, rei de Jerusalém, lhe propunha. Outro historiador, chamado Dion, fala deles deste modo: depois da morte de Abibaal, Irão, seu filho e sucessor, fortificou a cidade de Tiro do lado do oriente. E, para uni-la ao templo de Júpiter Olímpico, mandou encher de terra o espaço que dele a separava. Deu uma soma muito grande de ouro a esse templo e mandou também cortar muita madeira no Monte Líbano, para empregá-la em edifícios semelhantes. O historiador acrescenta ainda que esse príncipe, não conseguindo explicar os enigmas que lhe haviam sido propostos por Salomão, rei de Jerusalém, pagou-lhe uma soma muito grande. Porém, depois que ele enviou a Salomão um tírio chamado Abdemon, que lhe explicou todos os enigmas, Salomão devolveu-lhe o dinheiro. 334. Salomão, vendo que os muros de Jerusalém não correspondiam à grandeza e à fama de tão célebre cidade, mandou edificá-los de novo e, para fortificá-los ainda mais, acrescentou grandes torres e bastiões. Construiu também Azor e Magedon, duas cidades tão belas que podem figurar entre as maiores, e reconstruiu por completo Gezer, na Palestina, a qual Faraó, rei do Egito, depois de tomá-la à força e de passar a fio de espada todos os seus habitantes, havia arrasado completamente, fazendo dela um presente à filha que se casou com o rei Salomão. Ela foi reconstruída por causa da importância de sua localização, porque era de grande valia em tempo de guerra e muito própria para impedir as agitações que podem suceder em tempo de paz. Construiu, ainda, bem perto dali, Bet-Achor, Baalat e algumas outras cidades, próprias somente para prazeres e divertimentos, porque o ar era muito puro, a terra abundante em excelentes frutos e as águas muito vivas e de boa qualidade. Esse bem-aventurado príncipe, depois de se tornar senhor do deserto que está acima da Síria, lá fez construir também uma grande cidade, distante 2 dias de caminho da Síria superior, 1 dia do Eufrates e 6 dias da Babilônia, a grande. Embora esse lugar seja muito afastado da Síria habitada, julgou que devia empreender essa obra, porque era o único lugar onde os que atravessavam o deserto podiam encontrar fontes e poços. Mandou cercá-la com fortes muralhas e a chamou Tadmor. Os sírios a chamam ainda assim, e os gregos, Palmira, ou Megido, ou Bet-Horon. 335. Essas foram as obras que Salomão realizou durante o seu reinado. E, como notei que muitos têm dificuldade em saber por que os reis do Egito, durante mais de 1300 anos, desde Minos, que construiu a cidade de Mênfis e precedeu Abraão de vários anos, até os tempos de Salomão, sempre usaram o nome de Faraó, que foi um de seus reis, penso que devo esclarecer-lhe a razão. Faraó, em egípcio, significa rei, e assim julgo que esses príncipes, mesmo tendo outros nomes em sua juventude, adotavam aquele logo que subiam ao trono, porque, segundo a língua de seu país, designava a autoridade soberana.
Do mesmo modo, sabemos que todos os reis de Alexandria, depois de haver usado outros nomes, tomavam o de Ptolomeu quando ascendiam ao trono. Os imperadores romanos também deixavam o nome de suas famílias para tomar o de César, para eles muito mais honroso. É este o motivo, segundo a minha opinião, de Heródoto de Alicamaço não mencionar os nomes dos 330 reis do Egito, que diz haverem reinado sucessivamente desde Minos. Todos se chamavam Faraó. Mas quando ele fala de uma mulher que reinou depois deles, não deixa de dizer que ela se chamava Nícolis, porque só aos homens competia o título de Faraó. Acho também em nossas crônicas que nenhum outro rei do Egito, depois do sogro do rei Salomão, usou o nome de Faraó e que essa mesma princesa, Nícolis, foi a que veio visitar Salomão, rei de Israel, como diremos em seguida. Digo isso para fazer mostrar que a nossa história, em muitas coisas, está de acordo com a dos egípcios. 336. Como ainda havia cananeus na terra, desde o monte Líbano até a cidade de Amate, os quais não queriam reconhecer os reis de Israel, Salomão subjugou-os e os obrigou a dar-lhe todos os anos, como tributo, certo número de escravos, para que servissem em diversos empregos, particularmente no cultivo das terras, pois ninguém dentre os israelitas era obrigado a se dedicar a esse mistério, e não era justo que eles, tendo tantos povos submetidos ao seu domínio por ação de Deus, fossem de condição inferior à dos vencidos. Assim, dedicavam-se somente aos exercícios próprios da guerra e à provisão de armas, cavalos e carros. 600 homens foram escolhidos para dirigir os escravos destinados àquele trabalho. 337. Salomão construiu também vários navios no Golfo do Egito, próximo do Mar Vermelho, em um lugar chamado Ezion-Geber, hoje Berenice. Essa cidade não fica longe de outra, de nome Elã, que então pertencia ao reino de Israel. O rei Irão mostrou-lhe muito afeto nessa ocasião, pois deu a Salomão quantos pilotos este desejou, todos muito experimentados na arte da navegação, para ir com os seus oficiais buscar ouro numa província da Índia, de nome Ofir, que hoje se chama Terra do Ouro, de onde trouxeram 400 talentos de ouro. 338. Rei 7:0. Nícolis, rainha do Egito e da Etiópia, que era uma excelente princesa, tendo ouvido falar das virtudes e da sabedoria de Salomão, desejou ver com os próprios olhos se a fama dele era verdadeira ou se era somente um daqueles boatos que se dissipam quando conhecidos e estudados a fundo. Assim, não teve receio de empreender a viagem para se informar e para resolver com ele várias dificuldades. Veio a Jerusalém com equipagem digna da grande rainha que era, trazendo camelos carregados com ouro, pedras preciosas e custosos perfumes. Salomão recebeu-a com a devida honra e deu solução a todas as suas dúvidas, com tanta facilidade que mal ela as propunha ele logo as resolvia. Capacidade tão extraordinária encheu-a de admiração. Ela confessou que aquela sabedoria sobrepujava a fama que se havia espalhado por todo o mundo. Não se cansava de admirar também o seu espírito, a sua grandeza, a magnificência de seus edifícios, a economia da casa e todo o resto de seu proceder. Mas nada a surpreendeu tanto quanto a beleza de uma sala que chamavam Floresta do Líbano e a suntuosidade dos banquetes que ele oferecia frequentemente, nos quais tudo era servido com ordem admirável, por criados tão ricamente vestidos que nada podia ser mais sublime. A grande quantidade de sacrifícios que diariamente se ofereciam a Deus e o cuidado e a piedade dos sacerdotes e levitas no exercício de seu ministério não a comoveram menos que o resto. Assim, a sua admiração crescia sempre, e ela não pôde deixar de manifestá-la ao rei, nestes termos. Pode-se duvidar com razão das coisas extraordinárias, quando elas são conhecidas apenas pela fama. Mas, embora me tivessem falado de todas as prerrogativas que possuis, tanto em vós mesmo, pela vossa sabedoria e excelente proceder, como fora de vós, pela grandeza de um reino tão poderoso e florescente, confesso que reconheço por mim mesma que a vossa felicidade sobrepuja em muito tudo que eu havia imaginado e que é preciso ver para crer. Como são felizes os vossos súditos, por terem um rei tão grande, e como são felizes os vossos amigos e servidores, por desfrutarem continuamente a vossa presença. Certamente nem uns nem outros poderiam agradecer o bastante a Deus essa tão grande graça.